seja bem-vindo a mais uma edição do programa Ressoar, o seu programa de boas notícias do fim de semana. No Brasil, mais da metade da população tem sobrepeso e obesidade atinge 1 a cada 5 brasileiros, de acordo com dados de uma pesquisa publicada em 2019 da Vigitel. A obesidade é considerada um fator de risco para diversas doenças, como diabetes, doenças cardiovasculares e complicações pulmonares, características que também determinam se um paciente terá maior risco de desenvolver um quadro grave de Covid-19. Esse é um dos temas do programa de hoje e olha o que mais você vai ver. O Conexão Social recebe o ex-atleta da Seleção Brasileira de Natação e mentor de alta performance, Joel Jota. E vamos mostrar no Ressoar Empreendedorismo que um grupo de teatro de Belo Horizonte está apostando na tecnologia do cinema para continuar a produzir espetáculos. Tudo isso e muito mais aqui no programa Ressoar. Um boletim do Ministério da Saúde sobre a propagação da Covid-19 no Brasil, divulgado no início de abril, apontou uma nova tendência relacionada às mortes por coronavírus. A obesidade estava mais presente nos óbitos de jovens que os de idosos. Crônica e progressiva, a doença é responsável por 4 milhões de mortes por ano. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, a obesidade influencia no surgimento de doenças como diabetes, hipertensão, além de ser fator de risco para o agravamento da Covid-19. Obesidade é uma doença crônica e uma doença incurável. A obesidade leva a uma série de outras doenças, diabetes, ansiedade, depressão, alterações osteoarticulares, doença coronariana, problemas cardíacos, problemas no fígado, a famosa gordura no fígado. Só que a obesidade tem que ser tratada como uma doença, porque ela leva a outras comorbidades e atinge cerca hoje de mais da metade da população mundial. Se a gente somar sobrepeso e obesidade, a gente fala então em 75% da população. Então é importante entender e avaliar e tratar os pacientes de forma adequada. Eu nunca tive um corpo exuberante, mas eu era magra. Só que eu tive 3 filhos e as gestações acabaram me deixando um sobrepeso. Eu não engordei nas gestações, mas após as gestações. A pandemia acabou aumentando minha ansiedade, o medo que a gente tem de ir ao médico, de procurar ajuda, ou de sair, ou de fazer alguma caminhada, alguma coisa. E com isso me gerou uma ansiedade, que teve uma noite que eu passei muito mal. E passei a noite acordada achando que eu estava infartando. Acredito que seja também o aumento de peso que está desregulando tudo, Por exemplo, o caso da Regiane, que foi demonstrado agora aqui no programa. Vejam que ela ganhou peso no momento da quarentena. Essa pandemia também trouxe outros problemas. Então, nós vamos comentar sobre a Regiane e o motivo disso, mas o mais importante é que a obesidade foi considerada um fator de risco para os casos mais graves da Covid. Foi considerado pela Organização Mundial de Saúde, o nosso ministério também. A gente identifica que nas UTIs, os pacientes graves, se você retirar o fator idade, a obesidade é o principal fator para o paciente desenvolver o quadro grave da infecção pelo coronavírus ou até mesmo a questão do óbito. E isso é um preocupante. Voltando para a Regiane, a gente tem que o quê? Orientar esses pacientes. A Regiane teve um quadro associado à ansiedade. Então o paciente obeso ele possui uma ansiedade maior. O paciente obeso ele vai buscar no alimento ou a sua satisfação, a sua alegria ou também a questão da tristeza. Então é muito importante a gente trabalhar nesse momento com esses pacientes os 3 pilares fundamentais do tratamento da obesidade. Nutrição, evitar o sedentarismo, então atividade física e o lado psicológico, trabalhar o lado da ansiedade desses pacientes. E nesse momento da quarentena, essa dificuldade, o que a gente coloca para os nossos pacientes é crie uma rotina. Você precisa ter uma rotina do seu café da manhã, do seu almoço, do seu lanche, da refeição noturna. Com a pandemia, as pessoas modificaram muito a rotina, dormindo muito tarde, acordando em qualquer horário. Então, isso dificulta você ter o controle. Então, no primeiro momento, você cria. Aí, dentro dessa rotina, o primeiro ponto é nutrição. Uma nutrição saudável, uma nutrição equilibrada com orientação. Segundo ponto, atividade física. Importante na atividade física. Doutor, mas eu estou em casa. E agora? Como é que eu faço?
Você consegue já hoje, com a proteção devida, né? Use sua máscara, lave suas mãos, você consegue fazer uma caminhada, você consegue fazer uma atividade dentro de casa, hoje pegar uma orientação com a sua família, criar um pequeno circuito. Você precisa buscar algum tipo de movimentação para evitar o sedentarismo, porque senão o dia inteiro no sofá, o dia inteiro atrás de um computador no home office, vai levar a pessoa a procurar hábitos não saudáveis. E, como a Regiane disse, a gente tem o lado da ansiedade. Então, nesse momento, a ansiedade faz com que o paciente também busque o alimento. Então, precisa controlar essa ansiedade. Com o auxílio do seu médico, com o auxílio da equipe multidisciplinar que vai te tratar, você vai conseguir equilibrar essa ansiedade. E de que forma? Você precisa buscar informação. Estamos num programa jornalístico onde você vai ter informação sobre coronavírus, sobre a doença, mas também você precisa se organizar o seu trabalho, ter um momento para a sua família, assistir um filme com seus filhos, ler um livro, fazer algo para que você tenha um controle em relação a essa situação. Então, com esse desconforto que eu venho sentindo e o medo de morrer, né, eu acabei por resolver que eu vou fazer alguns cuidados para emagrecer. Então, comecei uma caminhada, vou começar a frequentar a academia do prédio junto com a minha filha, que também engordou, e diminuir algumas coisas da alimentação mesmo. Devido à pandemia, a gente eu já não estava seguindo uma alimentação certa, mas a pandemia acabou aumentando isso, né? Porque a gente fica muito tempo em casa, você come toda hora, você belisca toda hora, come muita coisa que não é saudável e acaba o peso vindo mesmo, não tem jeito. E como nós dissemos, né, fizemos aquela classificação dos níveis de obesidade, a gente vai ter o obeso leve, o obeso moderado e o obeso severo. Todos eles são fatores de risco de igual forma para desenvolver um quadro mais grave, né, em relação ao coronavírus. Então, se a pessoa possui obesidade, não é um momento de desespero, estamos aqui para passar informação. Então, é para que essa pessoa ela busque um auxílio médico, busque uma consulta, uma conversa online, ou busque cuidar no profissional, tomando todos os cuidados, né, de usar a máscara no consultório, você já pode buscar isso. E, principalmente, o paciente que está em casa e tem obesidade, se atentar aos sintomas. Os sintomas da coronavírus, a gente tem a tosse, aquele quadro leve, aquele quadro gripal, porém, febre persistente e falta de ar já são sinais e sintomas para que esse paciente procure um ambiente hospitalar. E também é importante, a falta de ar é aquela falta de ar contínua, porque o obeso também liga muito para a gente. Eu me movimentei, subi 3 degraus de escada, fiquei cansado, mas se esse cansaço passa, não é quadro grave. Agora, se você está em casa com uma falta de ar o tempo todo, mesmo sentado com falta de ar, deve procurar no hospital, porque precisa de um atendimento o mais rápido para evitar o avanço num quadro mais grave da doença. E um fator importante que a gente tem na obesidade, considerar a obesidade como uma doença, quebrar mitos de que estou gordinho, mas estou saudável. Você pode estar com seus exames bons, mas você tem uma doença que em algum momento ela vai se manifestar. Então é importante quebrar essa barreira, procure um profissional capacitado, procure, né, entender o que a gente tem hoje. Então, são diversas armas para combater a obesidade. Então nós temos tratamentos medicamentosos, orientação nutricional, orientação psicológica, tratamentos endoscópicos com balão gástrico, com sutura gástrica, até mesmo numa cirurgia bariátrica. Então o recado que fica é: as pessoas precisam se cuidar. Mesmo nesse momento, hoje os consultórios, os hospitais já possuem protocolos seguros para que você possa passar por uma triagem, identificar o melhor tratamento e cuidar dessa doença que pode trazer agravantes muito sérios no futuro. Eu quero mudar minha vida, algumas coisas já estão mudando. Quero emagrecer, quero fazer caminhada, quero voltar a ser o que eu era quando eu era adolescente e não tinha nenhum desses problemas, né? Acho que com isso tudo vai melhorar o meu colesterol, meu triglicérides, minha vida em si e até essa ansiedade. É muito importante ficar atento. A obesidade é assunto sério, hein? Pausa